Fala, investidores do mercado financeiro, sejam muito bem-vindos de volta ao canal HB Invest. No vídeo de hoje, nós vamos analisar o histórico de balanço, projetar o balanço do terceiro trimestre de 2022 e analisar o melhor preço para a compra da CSN Mineração. Para quem não conhece, a CSN Mineração é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil, perdendo só para a Vale, e tem aí uma reserva de 3 bilhões de minério de ferro comprovada. Seu ticker na Bolsa de Valores é o CEMIN3. Então, investidor, se você gostar desse vídeo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar, compartilhar e vamos lá. Eu trouxe aqui os principais componentes dos balanços, desde o primeiro trimestre de 2021 até o segundo trimestre de 2022. E nosso objetivo aqui é projetar o balanço do terceiro trimestre de 2022, que vai ser divulgado aí dia 26 de outubro. Então, quais são os componentes? Eu trouxe aqui o custo de produção, em seguida a cotação do minério de ferro. Lembrando que a cotação do minério de ferro é a média da cotação dentro de cada trimestre. Essa aqui foi a média no primeiro trimestre de 2021, aqui no segundo de 2021, até o segundo trimestre de 2022. Em seguida, a taxa de câmbio do período, também é uma média do que aconteceu em cada trimestre. Frete marítimo, que oscila aí de acordo com a Baltic Index. Receita líquida de cada trimestre. Volume de produção, volume de vendas e lucro líquido. Então, vamos lá, vamos começar a fazer nossas contas aí e projetar o balanço do terceiro trimestre de 2022. A princípio, eu deixei calculado aqui a cotação do minério de ferro. Eu peguei aí a média nesse terceiro trimestre. O trimestre ainda não finalizou, mas eu peguei aqui até a data da última sexta-feira, que foi dia 16 de setembro. Então, até a última sexta-feira, o minério de ferro estava numa média de US$ 102 por DTM, por DMT. Taxa de câmbio também deixei calculada, né, na média até a última sexta-feira. E aí vamos agora para a nossa primeira continha aqui, que é calcular o custo de produção. Para projetar o custo de produção, nós precisamos analisar alguns fatores. O primeiro deles é o volume de produção, porque quanto maior o volume produzido, menor será o custo de produção. O segundo é o preço do diesel, que está ligado diretamente ao transporte do minério de ferro dentro das ferrovias. O terceiro deles são as paradas programadas e não programadas de manutenção das unidades. Quando você tem uma parada de unidade, você tem uma redução na produção. E isso aumenta, eleva o custo de produção unitário. E o quarto é compra de terceiro, se houve ou não compra de terceiro nesse período. Como nós não temos esses dados aqui de forma precisa, eu fiz aqui uma média ponderada entre o custo de produção e o volume de produção. Então, vamos fazer essa média ponderada aqui agora. Então, isso aqui vai ser igual. Produção do primeiro trimestre multiplicado pelo custo de produção, pelo volume de produção do primeiro trimestre. E assim nós vamos. Vou acelerar o vídeo para ficar melhor para vocês aí. Isso aqui dividido pela somatória. Deixei aqui no lugar errado. Vou voltar aqui. Isso aqui vai ser a somatória do volume de produção. Então, fechou. Chegamos aí a um custo de produção de 22,14 dólares por tonelada de minério de ferro. Nossa próxima previsão aqui vai ser do frete marítimo. Como é que a gente faz aqui para chegar no valor de frete? Na verdade, eu busquei aqui um dos índices que indicam a oscilação do frete marítimo. É o Baltic Index, CAPESISE. E olhando aqui o gráfico do Baltic Index, eu percebi que hoje o, o Baltic está num patamar muito parecido com o patamar aqui
de 2021, do primeiro trimestre de 2021, e também aqui parecido com o do primeiro trimestre aqui de 2022. Então, eu trouxe para cá através dessa análise. O primeiro trimestre de 2021, ele estava aqui em US$ 22 por WMT, e no primeiro trimestre de 2000, aqui 22, né? E no primeiro trimestre de 2021 ele estava em torno de US$ 18. Então, o que é que eu fiz aqui? A melhor forma da gente estimar seria pegando uma média entre esses dois trimestres e projetando aqui para o terceiro. Então, eu peguei aqui uma média entre o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2021. Dividido por 2, vou mudar aqui para como texto. Então, nós temos aí uma previsão de US$ 20,47 por WMT para esse terceiro trimestre. Próximo item que nós temos aqui é a receita líquida, mas antes de calcular a receita líquida, eu vou pular aqui para o volume de produção, porque a receita líquida ela depende de outros fatores aqui, que é melhor calcular no final, antes do lucro líquido. O volume de produção do terceiro trimestre, uma forma de projetar para esse terceiro trimestre é olhando aqui os trimestres anteriores. E se nós tivemos alguma interferência, né? Tem dois fatores aqui que são bem importantes na hora de analisar o volume de produção. O primeiro deles é o volume de chuvas no período, e o segundo são as paradas programadas e não programadas. Da mesma forma, que interfere aqui no custo de produção, porque vai interferir diretamente no volume de produção. O volume de chuva no período, Minas Gerais está passando aí por um período de estiagem de mais de 150 dias, salvo engano. Então, foi um período de poucas chuvas, né, o que não vai interferir no volume de produção. Já as paradas programadas e não programadas, a gente não tem essa informação. Então, como se trata de um período de estiagem, eu vou trazer aqui o mesmo volume de produção do terceiro trimestre de 2021. Vou replicar aqui esse volume com uma forma de estimar, né? Não quer dizer que vai ser exatamente este volume, mas pode ser algo próximo ou um pouco acima. Então, vamos jogar aqui esse volume. O próximo item, o volume de vendas. E para calcular o volume de vendas, o que que eu fiz? Fui lá na balança comercial de exportação do Brasil. Eu trouxe ela aqui para ficar mais fácil. E fui dar uma olhada em como é que está aí o volume de exportação durante esse período, né? Durante esse trimestre. Aqui a gente não tem informação do trimestre, mas tem informação comparando o primeiro semestre, né? Não, na verdade, comparando do início do ano até a data atual de 2021 com o início do ano até a data atual de 2022. No caso, seria de 1º de janeiro de 2021 a 20 de setembro de 2021, comparado a 1º de janeiro de 2022 a 20 de setembro de 2022. E a balança comercial diz que, nesse período, houve uma retração de 31,5% nas exportações. Então, aqui ela fala, não incluindo peças, aqui, minério de ferro e seus concentrados, 31,1 menos 31,1%. Ou seja, houve uma retração nesse período. Então, eu trouxe para cá, a nossa projeção, essa retração, pegando a média de produção do primeiro trimestre de 2021 até o terceiro trimestre de 2021 e retraindo esses 31%. Então, eu vou lançar aqui 31,01, correto? Que foi o que deu aqui na balança comercial, na verdade 31,05. Calculo aqui a média desse período e vou aqui retrair
os 31%. Então, nessa linha de raciocínio, nós projetamos aí um volume de vendas de 5,86 milhões de toneladas de minério de ferro para esse período do terceiro trimestre. Daí, nós já podemos projetar a receita líquida, e vai depender aqui de alguns fatores. O primeiro fator para calcular aqui a receita, a gente deve levar em consideração a retração da balança comercial. Um outro fator que a gente deve levar em consideração aqui é a redução do frete marítimo, que houve uma redução do valor do frete em relação ao segundo trimestre, por exemplo. E um outro fator seria tanto em relação ao segundo trimestre quanto em relação à, à média dos trimestres anteriores. E levar em consideração também a redução do, da cotação do minério de ferro em relação ao trimestre anterior. Então, vamos calcular aqui esses dois fatores, né, que vão interferir na receita líquida. A retração da balança a gente já tem aqui, que foi 31%. Aí vamos calcular aqui a redução da cotação, que vai ser igual. Aqui eu escolhi aqui comparar o segundo, pegar como parâmetro o segundo trimestre desse ano. Então, vou pegar aqui, como houve uma redução na cotação, aqui vai ser esse, dividido por esse. Teve aí uma redução de mais 25%, em média. E vamos calcular aqui também o fator frete. O frete aqui ele é inversamente proporcional à receita. Então, quanto menor o frete, maior será a nossa receita líquida. Então, vamos pegar aqui, essa redução vai ser igual ao frete do trimestre anterior, dividido pelo frete do trimestre atual. Então, vai ter, na verdade, uma, um aumento de 1,47. E para calcular nossa receita líquida, nós vamos pegar aqui a média das receitas do mesmo período do ano de 2021, que vai ser essa soma. Isso. Por 3. E aí nós vamos multiplicar aqui pela redução, pela retração na balança. Multiplicar também pela redução da cotação. E multiplicar também pelo fator frete. Então, nós vamos estimar aqui uma receita líquida de 3,901 bilhões de reais para o terceiro trimestre. Pronto, a gente tem aqui quase tudo preenchido e agora nós vamos partir para o lucro líquido. E aí nós vamos fazer aqui uma análise do lucro líquido em cada trimestre. Vamos fazer aqui uma relação entre o lucro líquido e a receita de cada trimestre. E aqui a gente pode perceber que, salvo essas duas discrepâncias aqui, que foram no primeiro trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2022, que o lucro líquido em 2021 foi em torno de 43% da receita líquida e em 2022, no primeiro trimestre, o lucro líquido foi 19% em relação à receita desse trimestre. A média aqui dá em torno de 30%. Então, vamos tirar a média aqui dessa relação. Isso aqui vai ser igual a soma, né, das relações. Dividido por 6, que vai nos dar aí uma média de 31%. Então, a gente pode fazer aqui três análises. Uma análise neutra, que seria a média de todos os trimestres, a média da relação de todos os trimestres. Então, a gente teria um lucro líquido com a receita diretamente ligada a essa média, que nos daria aí um lucro líquido de 1,2 bilhões de reais.
A gente pode fazer também um cenário mais pessimista, seria a nossa pior relação aqui entre lucro líquido e receita. Então seria a receita diretamente ligada aqui a 9,25%, o que nos daria aí um lucro líquido de 0,35 bi, e um mais otimista, que seria ligado ao melhor resultado aqui, foi 43,17%, que nos daria aí um lucro líquido de 1,68. Vou ficar aqui com a análise neutra, que é pegando a média. Então, a estimativa seria basicamente essa daí. A gente teria aí um lucro líquido em torno de 1,2 bi, uma receita líquida em torno de 3,9, e essa configuração aí para esse trimestre de 2022. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do gráfico da CSN, aqui, no gráfico, e o que está acontecendo nesse momento com a CSN aqui. A CSN, ela perdeu aqui esse fundo em 3,55. Eu tracei aqui mais ou menos o que eu acho que pode acontecer aí com os papéis. Ela perdeu o fundo. Ontem ela veio testar aqui novamente os 3,55 e hoje ela está novamente perdendo aqui. Isso aqui eu tracei ontem, ela bateu justamente nesse ponto aqui, está aqui abaixo em 3,55. Eu acredito que ela deve aí seguir em queda até os 3,26, 3,25, que é onde ela tem uma resistência aqui, que foi o último fundo do papel. E seguindo daqui até a divulgação no próximo balanço, eu acredito um balanço positivo para o mercado, apesar de, de ter tido uma redução na exportação, mas é uma empresa que está em ascensão, é nova, IPO recente, o mercado ele não tá, ele está aqui sempre absorvendo o valor de 3,26, acredito que não deva vir abaixo muito disso aqui, ela está realmente solidificando aqui um fundo, e aí é esperar ela, próximo do balanço, dar essa subida aqui, né, até a divulgação, e romper aí os 3,55 novamente, fazer aqui o pivô de alta e seguir aí até os R$ 4, até aí a divulgação do balanço. Depois do balanço, a gente tem que analisar aí como é que vai estar no mercado, se o mercado vai gostar ou não, para poder definir aí para onde o preço do papel vai. Se permanece em subida ou se ele vai voltar aí a testar esse fundo. Então, foi isso aí, galera. Obrigado e forte abraço.